Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Mais uma mensagem da cruz. Nós vamos meditar nesta noite a palavra do Senhor em Salmos 27. Acompanhem aí na sua Bíblia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem me recearei? Aleluias. Salmo escrito por Davi. O Senhor é a nossa luz, a nossa salvação. A quem nós temeremos? Deus é conosco, meu querido. O Senhor tem falado poderosamente nesses dias acerca de Ele ser a luz da nossa vida e que nós precisamos dele como um farol, que os barcos são guiados e necessitam dele para não se perderem. Nós somos guiados por Cristo. Aleluias. Queridos, existe uma tendência humana diante de situações difíceis. Ficamos sem saber o que fazer, para onde ir, e não achamos soluções. Os problemas parecem que ofuscam as nossas visões. Na verdade, é porque nós tiramos os olhos da luz, que é Jesus, e colocamos a visão nos problemas. Assim como fez Pedro, que andando sobre as águas, tirou os olhos de Jesus e olhou para a situação, o mar agitado, e com isso ele foi afundando. Queridos, a chegada de um problema em nossa vida, exemplo, desemprego, contendas familiares, enfermidades, agora essa pandemia aí do coronavírus, nos causa medo, angústia, ansiedade, e esses problemas derrubam a coluna da nossa fé em Jesus. Mas o Senhor, Ele vem nos dizer nesta noite: o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Aleluias. O socorro bem presente na hora da angústia. Aleluias. Glórias a Deus. Ele é a salvação dos nossos problemas aqui e principalmente a salvação eterna. Aleluias. Vamos ver o verso 2 e 3. Quando os malvados, os meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Olha o que escreveu Davi. Pensa, se nós estamos por uma rua e duas pessoas vêm ao nosso encontro e nos cerca, nós já ficamos com medo, né? Agora você imagina um exército nos cercando. O salmista Davi, o escritor desse salmo, ele passou por essa situação. O rei Saul o perseguiu com todo o seu exército. Então disse Davi: o meu coração não temerás. Aleluias, glórias a Deus. Há momentos que parece que estamos cercados por esse mundo cheio de problemas que enfrentamos. E aí, qual deve ser a nossa posição, meus queridos? Olhar para a luz, que é Jesus. E não temermos. Não é fácil, mas nós precisamos exercer a nossa fé. Assim foi Davi, diante as suas aflições e perseguições. Houve também na história da igreja, eu vou lhe explicar, um grupo de missionários, irmãos nossos, que passaram por uma situação semelhante.
no ano 1555, chegou no Brasil alguns missionários franceses, a pedido do seu líder francês, João Calvino, os huguenotes, e eles se instalaram numa ilha, na Guanabara, no Rio de Janeiro. E lá, no mês de março de 1557 d.C., foi realizado o primeiro culto protestante de todas as Américas. No Brasil, queridos. E a palavra pregada naquele culto foi justamente os Salmos 27, que nós estamos meditando hoje. Queridos. Por fim, infelizmente, essa missão não pôde crescer. O Brasil, nesta época, ele pertencia aos portugueses. E os franceses, que eram esses huguenotes, eles não podiam se instalar no Brasil. Então foram expulsos e mortos. Lamentável. Esses irmãos já sabiam dos grandes riscos que corriam em vir para o Brasil. Mas o amor a Deus, a dedicação, a obra missionária e levar a palavra de Deus os impulsionou a se arriscarem. Glórias a Deus. Infelizmente, o protestantismo só pôde entrar no Brasil depois do século XVIII e XIX. Lamentável, né, queridos? Vamos ver o versículo 4 aí de Salmos 27. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluias. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aleluias. Bem, logicamente que no plano literal, não temos como todos nós morarmos dentro da igreja, né? Mas morar na casa do Senhor é estar diante dele constantemente. Isto é, em qualquer lugar que nós estivermos, nós buscarmos estar em intimidade com o Senhor. Isso é morar na casa do Senhor. E adorarmos a sua formosura no trabalho, em casa, na escola. E com ele aprendermos. Isso tanto na igreja como em casa, onde estivermos, estamos na casa do Senhor, se estivermos em intimidade. Porque aí no dia da adversidade estaremos na luz e na intimidade com o Senhor. Então seremos guardados por Ele. E Ele ainda vai nos exaltar diante o inimigo. Aleluias. Glórias a Deus. O verso 5, olha só. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderás. Por-me-ás sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Aleluia. Aquele que está na luz, que é Jesus, ele adora em qualquer circunstância, não por obrigação ou por conveniência, mas por puro desejo de adorar. Aleluias. Essa é a adoração que o Senhor recebe e espera de nós. E essa é a oração que o Senhor responde. É um coração puro e desejoso. Olha só o verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. É assim, queridos, o Senhor responde à oração daquele que se achega a Ele, com um coração puro. Não por uma necessidade momentânea, mas com o desejo de se achegar ao Senhor. O próprio Davi, ele se sentiu só. Nós vamos ver agora, olha só, um grande homem de Deus diante da luz e intimidade, mas ele nunca deixou de ser um humano e teve os seus momentos de fraqueza.
Então, ó, Davi, fugindo do rei Saul, ele se esconde em Aquis, no rei de Gade. E ele vai para a caverna de Adulão, com medo. O outro profeta Elias, fugindo da rainha Jezebel, ele se esconde no Monte Horebe, com medo dela. Esses dois homens, servos do Senhor, eles se sentiram só e desamparados. Olha só, ó, no verso 10 do Salmos 27 diz: porque quando o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Aleluias. Meus queridos, o Senhor, Ele está conosco, mesmo em meio às situações difíceis. E se o nosso coração treme, se nós ficamos com medo, Ele ainda assim nos guarda e prova que está conosco. O rei Davi e também Elias, eles viram que não estavam só, porque o Senhor, olha só, ele levou 400 homens valentes diante de Davi, lá na caverna de Adulão. Também o profeta Elias, o Senhor mostrou 7.000 homens de joelho que não se prostraram diante de Baal. Então Elias também não estava só, né? Às vezes a gente acha que estamos só diante das nossas lutas, mas não estamos. Deus é conosco e há homens e mulheres de Deus que nos acompanham quando estamos na presença de Deus. Aleluia. Vamos ler para encerrar o verso 13 e 14. Pereceria, sem dúvida, se não cresce, que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Querido amigo, querida amiga da rede, espera, pois, no Senhor, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. O Senhor nos dará a vitória completa em nome de Jesus. Amém, queridos? Fica com essa mensagem, guarda ela no teu coração e creia, tenha fé que o Senhor vai fortalecer o seu coração e te encher de fé. Aleluias. Até a próxima, se assim o Senhor permitir. Um forte abraço para você. Aleluias. Glórias a Deus.